Semana passada a gente estudou a partir do versículo 6 aqui de Romanos 9. Nós vimos que o apóstolo Paulo vai explicar quem são os verdadeiros israelitas, os filhos de Deus, o Israel da promessa. E ele vai dizer que o Israel da promessa são aqueles que foram escolhidos por Deus, os eleitos de Deus. Essa é a ligação que ele faz aí no texto, no seu ensino, no versículo 11. E diante desse ensino da Escritura, dessa doutrina da Escritura, muitas pessoas assim fazem alguns questionamentos, algumas colocações são feitas. Mas é Deus escolher pessoas para salvação, Ele escolhe essa pessoa para salvação, não escolhe aquela outra. Isso não é uma coisa injusta, isso não é um ato assim errado da parte de Deus. Se Deus faz isso, Ele não seria assim um Deus bondoso, Ele não deixaria de ser um Deus bondoso. E a gente precisa então pensar sobre isso, e é o que o texto aqui na própria Escritura vai nos conduzir, né, nessa manhã, que à medida que nós estudamos. Eu creio que esse tipo de pensamento ele é tão óbvio diante do ensino que a palavra de Deus traz, que a própria palavra de Deus cuidou de trazer a resposta devida a esta questão. Então vamos ler aqui Romanos 9, eu vou começar lendo do versículo 6 em diante, para a gente pegar um contexto maior aqui. A Bíblia diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isto não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, quando foi dito a Rebeca: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos, pois? Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Então, relembrando aqui, as palavras de Paulo, elas estão aqui ditas numa sequência de ensino, onde Paulo, no versículo 1 ao 5, ele apresenta e defende o seu interesse pelos judeus. Ele se precavê aqui de uma acusação de que ele era apóstolo dos gentios, de que ele não tinha respeito por Israel, pelas coisas de Israel, pelos privilégios espirituais de Israel. E ele então responde a isso aqui nos versículos 1 ao 5, mostrando seu interesse pelo povo de Israel. Nos versículos 6 ao 13, ele explicou então sobre a fidelidade de Deus às promessas de salvação de Israel. Nós vimos isso aqui na semana passada. Claramente o Antigo Testamento tem promessas, trazem textos onde Deus anuncia com muita clareza de que Israel será salvo, Israel habitará seguro. E a questão aqui, por trás do ensino de Paulo, é: para os judeus, eles questionariam se Jesus é de fato o Messias, uma vez que a maior parte do povo de Israel, naquele período, havia rejeitado Jesus como Messias. Será que de fato Jesus é o Messias? Se Jesus é o Messias, então a promessa falhou, porque Israel, no geral, rejeitou o Messias. Então Paulo vai explicar aqui nos versículos 6 ao 13, quando a Bíblia falava da salvação de Israel, ela estava falando da salvação do povo escolhido de Deus para ser salvo desde a eternidade, não falando de Israel como uma etnia, como cada um que descende fisicamente de Abraão. E ele vai provar isso, provou isso na Escritura, ao demonstrar que dentro da própria linhagem, da genealogia de Abraão, da descendência de Abraão, Deus foi fazendo distinções. Deus foi manifestando as suas escolhas. Por exemplo, no caso de Isaque, filho de Sara, o filho da promessa,
que não era o único filho de Abraão. Abraão teve Ismael antes de Isaac, depois de Isaac teve outros filhos com uma mulher chamada Quetura, mas Deus fez distinção e a promessa foi apenas para Isaac, o filho da promessa. Ele demonstra isso também ao relembrar a história dos gêmeos Jacó e Esaú, que são filhos de Isaac com Rebeca, e que a Bíblia narra que eles já disputavam, no ventre da mãe, e a mãe orou ao Senhor para saber o motivo, daquela gestação turbulenta, e Deus vai dizer para ela assim: olha, há duas nações no seu ventre, o mais novo, o mais velho servirá o mais novo. E Paulo traz junto aí a declaração do profeta Malaquias: amei a Jacó, porém desprezei Esaú. Então, mais uma vez, ele mostra, na mesma família, filhos agora do mesmo pai, da mesma mãe, Deus fez distinção. E essa distinção ela é baseada em que nós vimos aqui no texto, no versículo 11, que essa distinção está ligada àquilo que a Bíblia chama de eleição. Versículo 11 diz assim: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Existe uma realidade na Escritura, onde a Bíblia nos apresenta que Deus escolheu um povo para si, escolheu pessoas para a salvação. E as promessas de salvação, o Israel da promessa, é esse povo exato que foi escolhido por Deus para a salvação desde a eternidade. Então hoje nós vamos partir desse ponto aqui. Versículo de número 11, eu quero observar algumas coisas aqui a respeito dessa doutrina bíblica, doutrina da eleição. Observe comigo aí. O texto diz no versículo 11 assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A primeira coisa que eu quero que vocês observem comigo aqui é que algumas pessoas, estranhando essa doutrina da Escritura, esse ensino de que Deus escolheu pessoas para a salvação, de que Deus elegeu pessoas, vão explicar isso que está declarado na Escritura, dizendo assim: não, Deus escolheu pessoas, mas Ele escolheu para que essas pessoas tivessem alguns privilégios espirituais, para que elas tivessem algumas bênçãos em relação a outras aqui nesse mundo. Deus escolheu Israel para ter privilégios espirituais, como Paulo listou nos versículos anteriores. Ele escolheu-os para que as Escrituras, por exemplo, viessem através deles, do ministério dos profetas, que eram todos israelitas. Ele escolheu eles para que eles tivessem uma terra aqui nesse mundo. Deus fez uma escolha e deu a estes escolhidos uma terra. Deus deu a eles o privilégio de gerar o próprio Messias. Jesus, como Paulo termina aí no versículo de número 5, é nascido de Maria, descendente de Israel, segundo a carne. Então algumas pessoas vão dizer assim: a eleição é isso. Deus fez uma escolha para dar a essas pessoas e às pessoas que compõem este povo essa condição privilegiada espiritualmente em relação a todos os outros povos. Mas não. Quando nós olhamos aqui para o texto da Escritura Sagrada, nós vamos ver que a escolha que Deus fez não era apenas para dar a eles uma condição espiritual, mas a própria salvação. O que Paulo vai demonstrar aí é que ele reconhece esses benefícios espirituais que Israel teve, esses privilégios. No entanto, isso não é suficiente. A questão é a eleição. No versículo de número 11, ele vai dizer assim: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus escolheu pessoas e através dessas pessoas ele vai conceder a salvação, dar acesso às bênçãos espirituais, às bênçãos prometidas a Abraão de salvação. Então o texto vai apontando-nos para nós essa realidade de que a escolha era para a salvação, para que essas pessoas herdassem as promessas. Foi o caso de Isaac e foi o caso de Jacó. Eles foram escolhidos não simplesmente para terem privilégios espirituais, mas eles foram escolhidos para herdarem as promessas. Essa é a declaração aqui da Escritura Sagrada. E se nós lembrarmos aqui, os irmãos destes dois que estão aqui em questão, eles também tiveram alguns privilégios espirituais. Ismael, por exemplo, foi até circuncidado antes de Isaac. Esaú teve o mesmo pai. Teve acesso à mesma realidade de adoração a Deus que Isaac continuamente prestava. Então, o texto aqui não está falando de uma escolha para alguns privilégios, mas está falando de uma escolha, de fato, para se tornar herdeiros da salvação.
É isso que a Bíblia está aqui nos apontando. E a Bíblia vai descrever isso em outros textos assim, de maneira muito clara, que Deus de fato escolheu pessoas para herdarem a salvação. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, vamos ler alguns textos nessa manhã. Então, a Bíblia diz assim, Efésios 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Observe que aqui em Efésios 1, o apóstolo Paulo muito claro diz que o Senhor nos escolheu nele, em Cristo Jesus. Deus escolheu pessoas em Cristo Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo, antes das pessoas existirem, como é o caso de Isaac, o filho da promessa, ainda não existia quando foi anunciado a Sara, como era o caso também de Esaú e Jacó. Eles ainda não tinham nascido, realizado coisas, mas uma eleição já havia sido estabelecida. E aqui Paulo vai dizer em Efésios que isso foi antes da fundação do mundo, antes de qualquer um dos eleitos existirem. Antes de existir o próprio mundo, Deus, na sua soberania, na eternidade, escolheu pessoas para quê? O texto diz aí, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, ou seja, para alcançarmos a salvação, para alcançarmos a santidade, o estado de irrepreensão diante do Senhor, ou seja, totalmente purificados dos nossos pecados, limpos diante de Deus. O texto diz mais aí, versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Ele predestinou para Ele, nos destinou anteriormente para Ele, para nos adotarmos como filhos, para fazermos parte da sua família, para sermos herdeiros das suas promessas espirituais, para a nossa salvação. Então esse é um ensino assim, muito claramente estabelecido e declarado na Escritura Sagrada. Olha o versículo 11 aí de Efésios 1 também. A Bíblia diz assim, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Nele, em Cristo, nós somos feitos herança. Fora de Cristo não, mas em Cristo fomos feitos herança. O texto diz aí que nós fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ou seja, isso já foi definido de antemão, predestinados para isso, de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia, então, vai trazer isso em vários textos. Deixe-me ler para vocês alguma coisa mais aqui. Por exemplo, em 1 Pedro, o apóstolo fala assim aos cristãos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito. Então, a Bíblia reconhece os cristãos como as pessoas que foram eleitas por Deus Pai. Essa é a condição, né, na eternidade deste povo. Um povo que foi escolhido por Deus Pai para a salvação. Jesus ensinava isso também. Mateus capítulo 11, versículo de número 25, a palavra de Deus nos diz assim: por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Jesus está dando graças a Deus por uma diferenciação que Deus faz. Ele oculta estas coisas aqui, a sua mensagem, a sua pregação, aos sábios e instruídos, e revela aos pequeninos. Isso claramente aponta para o fato de que Deus está aqui fazendo uma distinção entre pessoas. Que distinção é essa? Aqueles a quem ele revela são seus eleitos para a salvação. Aqueles a quem ele oculta são aqueles que não foram escolhidos para serem salvos. Então Jesus anunciava isso, pregava isso para as pessoas. Em Mateus 22, você vai se recordar, em determinada ocasião, Jesus lançou essa frase, que muitas pessoas reconhecem. Ele disse assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos eleitos. Deus chama muitas pessoas. Venham, tem oferta de salvação. Há perdão no sacrifício de Cristo. Mas escolhidos para obterem essa salvação, para receberem
a obra de Deus, que aplica, através do Espírito Santo, toda a graça redentora de Deus, são apenas os escolhidos. Mas poucos os escolhidos. E é assim que o profeta de Deus, lá em Isaías, se refere ao povo de Deus, que estará desfrutando de novo céu e nova terra na eternidade. Nós lemos a semana passada esse texto, e eu só quero lembrar aos irmãos. Isaías 65, 22, o profeta anunciou assim: não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Quem que vai desfrutar o estado eterno? Isaías está dizendo aqui em nome de Deus: os meus eleitos desfrutarão. Os que estarão lá, salvos, que terminarão essa vida, que essa peregrinação, salvos, são exatamente aqueles que o Senhor Deus escolheu, aqueles que o Senhor Deus elegeu. Os meus eleitos desfrutarão de todo. Então essa é a realidade que a Bíblia coloca para nós. Deus escolheu aqueles que são salvos. Agora, volta aí Romanos 9, 11. Essa eleição, então, para a salvação, para herdar as promessas de salvação, ela é uma eleição incondicional. O que isso quer dizer? A Bíblia vai nos mostrar que Deus escolhe essas pessoas para serem salvas sem que Ele leve em conta qualquer condição da própria pessoa escolhida. Ela é incondicional. Deus não olha para méritos das pessoas. Deus não olha para suas realizações, não olha para suas obras. Não está baseada em nada que a pessoa escolhida realize ou venha realizar. Por isso nós chamamos isso de eleição incondicional. E é o que o texto ensina aí com muita clareza. Olha o versículo 11. Diz assim: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Observe, uma eleição que cumpre um propósito que não está relacionado a obras, não por obras, mas aquele que chama. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui com muita clareza que não está condicionado a nada que as pessoas realizem ou possam realizar. Nada que seja realizado em vida. O texto vai mostrar isso quando diz assim: os gêmeos ainda não eram nascidos. A eleição não é assim, Deus espera a pessoa nascer e Ele vê o caminho que ela está tomando, as escolhas que ela está fazendo, as obras que ela está realizando, e aí Ele escolhe: esse daqui eu escolho para a salvação, porque Ele está indo por esse caminho, a vontade dele. Não por obras. Quando Deus anunciou a condição de Jacó em relação a Esaú, Ele o fez antes deles nascerem, antes deles terem qualquer coisa realizada. De modo que a eleição ela não é por obras, ela é incondicional. Não tem condição nenhuma na pessoa que é escolhida que faz com que ela seja aquele que Deus escolheu para a salvação. Mas não somente algo que ela tenha realizado, mas também a Bíblia nega que a possibilidade de que a eleição tenha sido condicionada a algo que a pessoa iria realizar. Algumas pessoas vão olhar para essa doutrina na Escritura e tentar explicá-la dessa maneira. Olha, não, mas nós sabemos que o nosso Deus é um Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. E o que Deus fez, então, para escolher pessoas, porque a Bíblia diz que Ele escolheu pessoas, é que Ele previu, Ele antecipou o que cada pessoa faria, o que cada pessoa escolheria quando viesse a existir. Então, mediante essa antecipação, a esse conhecimento presciente, Deus escolhe pessoas. Deus olhou e falou assim: Esaú vai rejeitar o direito à primogenitura, então não vou escolher Jacó. Seria essa a ideia. Deus prevendo, antecipando o que as pessoas fariam. Mas é isso que o texto aqui nos ensina? Não, de modo nenhum. O texto diz aí, no versículo de número 11, assim: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras. Não por obras de nenhum tipo.
Não é obra realizada, nem obra a ser realizada, é não por obras. Nós não devemos encaixar aqui as realizações do ser humano, nem em seu tempo de vida, antecipando aquilo que a pessoa faria. Não tem a ver com obras. É incondicional. É isso que é a doutrina que a palavra de Deus traz aqui para nós. Tem a ver com o que, então? O texto diz aí, mas por aquele que chama. Observe que a Bíblia não deixou aqui um vácuo para que as pessoas pudessem dizer assim, não, mas talvez se tivesse traduzido aqui o grego de maneira diferente e tal, poderia contemplar a ideia de que sim, tem a ver com o que as pessoas farão, né, com o que Deus imaginou, percebeu que elas fariam. Não. Porque Paulo já disse aqui com o que tem a ver. E tem a ver não com as pessoas escolhidas, mas tem a ver com aquele que fez a escolha. O texto diz aí, não por obras, mas por aquele que chama. Eleição tem a ver com Deus, é Deus exercendo a sua vontade. E é interessante a gente pensar isso, porque muitas vezes as pessoas vão questionar, né, essa doutrina da Escritura e falar sobre a vontade humana e etc. Mas elas tratam disso como se Deus não pudesse ter a sua própria vontade. E o que Paulo está aqui dizendo isso tem a ver com a vontade de Deus. Tem a ver com aquele que chama. Ele agiu assim, ele quis dessa maneira, ele escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Ele rejeitou Ismael e tornou Isaac o filho da promessa. Tem a ver com ele, é a vontade dele, é o exercício soberano da vontade dele. É Deus, sendo um Deus livre para agir e estabelecer aquilo que ele deseja. Agora, quando a gente conversa sobre isso com as pessoas e também pensa e lida com esses assuntos, eu já lidei com isso há um tempo, é um desafio para a nossa mente, essa ideia de uma escolha que é feita com base apenas naquele que chama. Com base apenas na vontade daquele que está escolhendo. De acordo com o seu propósito. Eu quero ter um pouco para a minha salvação. Eu escolho Isaac e não Ismael. Eu escolho Jacó e não Esaú. E ele não precisa sondar. Não, mas espera aí. Esse Jacó aqui vai ser um problema para o meu plano, hein? Esse camarada aqui, ele vai ser assim, um trambiqueiro. Ele vai ser um cara desonesto. Ele vai assim, se aproveitar do próprio irmão num dia de fome, de desespero. Ele vai negociar a primogenitura do irmão. Ele vai ser capaz de enganar o seu próprio pai. Esse camarada aí não vai dar certo no meu propósito, não. Vou escolher. Deus não fez isso. Porque ele não precisa. É de acordo com o seu chamado. É simplesmente isso. Então a Bíblia mostra para nós que a eleição é incondicional. E é por ser incondicional que a gente percebe a realidade de salvação de pessoas. Em qualquer condição. O Evangelho é oferecido legitimamente, devidamente, para pessoas em qualquer condição. Porque ele é incondicional, tem a ver com as pessoas. Pense bem comigo. Quando a gente lê o Novo Testamento, você percebe que havia nos cristãos da igreja primitiva ali uma certa resistência com um homem chamado Saulo de Tarso. Tinha uma resistência com ele. Porque, logicamente, circunstancialmente, a conversão daquele homem não fazia sentido nenhum. O camarada, assim, era orgulhoso. Eu sou israelita de israelita, eu sou da tribo de Benjamim. O pessoal que era descendente dessa tribo tinha muito orgulho disso. Primeiro rei de Israel. Eu sou da tribo de Benjamim. Ele foi um sujeito, assim, preparado para um radicalismo farisaico extremo. Criado aos pés de Gamaliel. Foi preparado para ser um rabino, assim, da mais alta posição de ensino e respeito em Israel. Pior que isso, esse homem se tornou um anticristo. Assim que o Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém, ele se tornou um perseguidor de Jesus Cristo, um anticristo. Ele estava presente quando Estevão foi assassinado. Jesus, quando o aborda, disse a ele assim: você está perseguindo a mim, você é contrário a mim. Como que poderíamos imaginar a salvação de um homem como Paulo? Quando Deus vai até Ananias e fala assim: eu quero que você vai lá falar com Paulo, ele está em tal lugar assim. E Ananias retrocede: Senhor, mas esse Paulo? Porque se for olhar como nós fazemos as nossas escolhas, não, esse daqui não tem condição.
Olha a situação desse homem, olha o que ele já fez, olha o seu estado de espírito, sua inclinação, suas disposições. Mas não tem a ver com condição nenhuma que as pessoas possam oferecer a Deus. Tem a ver com o chamado, o exercício da vontade santa e soberana de Deus, que é capaz de quebrantar homens como Saulo de Tarso. Percebe? Que é capaz de quebrantar hoje qualquer assassino, drogado, alguma coisa nesse mundo. Se for a vontade de Deus, ele é capaz. É por isso que a gente prega o evangelho para as pessoas. Porque não tem a ver com condição. A eleição que Deus fez, ela é incondicional. Não por obras, não de obra, mas segundo aquele que chama. Mas vamos adiantar. Versículo número 14, então, diante dessa realidade que Paulo então está estabelecendo aqui, demonstrando, que Deus não está, de fato, tentando salvar todas as pessoas, Ele tem o seu povo escolhido para salvar. De que existem, eleitos, pessoas escolhidas, outras são rejeitadas quanto à salvação. Vem então a questão, será que não há nisso alguma arbitrariedade de Deus? Deus, quando faz essa escolha, Ele está sendo assim um Deus cheio de capricho? Ele não está exercendo a sua vontade em prejuízo daquilo que é justo, daquilo que é reto? Essa é a questão que Paulo vai tratar a partir do versículo 14. Observe, ele diz assim: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Será que Deus foi injusto ao escolher Jacó e não Esaú? Pensa dessa maneira. Deus escolheu Jacó e não Esaú. Deus foi injusto? Deus escolheu Paulo, Deus escolheu Agostinho. Se você é um crente em Jesus Cristo, Deus escolheu você. Quando Deus escolheu você, Ele está sendo injusto em fazê-lo? É preciso pensar nessa realidade. Olha como que o texto trata isso. Primeiramente, eu quero que você observe aqui a resposta ausente no texto. A resposta ausente aqui. Deus diz assim, de modo nenhum. De modo nenhum. Vamos lá. O que ele vai dar na sequência aqui? Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Qual que é a resposta ausente aqui? O ensino da Escritura, na sequência, não é, isso está ausente aqui, o seguinte: olha, Deus não é injusto de modo nenhum, porque Deus é Deus. Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer o que Ele quiser e é assim que Ele age, e tem todo o direito de fazer desse jeito porque Ele é Deus. Essa é uma resposta ausente aqui. Você não lê isso aqui no texto. E é importante a gente pensar isso aqui, porque algumas pessoas têm expressado esse tipo de opinião que é errada, que é danosa, porque testemunha de Deus de uma maneira equivocada. De uma maneira equivocada. Porque, em essência, quando uma pessoa diz isso, ela está dizendo assim, verdade, justiça. Isso não tem a ver com o caráter de Deus, mas tem a ver simplesmente com o que Deus quer. Se Ele quer, então se torna justo, mesmo que seja ruim. E isso é um testemunho contrário ao caráter de Deus. E eu estava pensando nisso e anotando ontem. Os amigos de Jó, no final do livro, a Bíblia diz que eles foram repreendidos pelo Senhor exatamente por esse tipo de conduta. Você se lembrar lá em Jó 42, a Bíblia diz assim: tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra seus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto. O que Deus está dizendo é que toda aquela tentativa dos amigos de Jó de apresentar a Jó determinadas soluções e caminhos baseado numa perspectiva, numa ideia que eles tinham a respeito das virtudes de Deus, era errada. E estava, na verdade, dando um testemunho equivocado a respeito da natureza de Deus, da retidão de Deus, da bondade de Deus. E quando nós tratamos essa questão da eleição assim, não, é porque Deus é que está fazendo, Ele é Deus, Ele tem todo o poder, então está certo, e ninguém questione. Nós estamos também dando um testemunho danoso de Deus. Estamos retratando um Deus que é soberano, mas amoroso na Escritura, como um Deus que é tirano, autoritário e sem amor, sem compaixão. Isso é uma deturpação
grave de Deus. Isso é danoso. Então observe que não é desta maneira que Paulo responde a questão aqui, se Deus é injusto. Porque Deus é justo, e Ele é santo, Ele é virtuoso, Ele é reto, Ele é bondoso. Muito bem, qual que é a resposta bíblica então aqui? Paulo vai dizer que é uma questão de misericórdia. Não uma questão de justiça, mas sim de misericórdia. Dê uma olhada comigo aqui. Versículo 15. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia com quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. O que Paulo traz aqui para nós é um testemunho da Escritura, onde Deus está dizendo o seguinte: olha, eu sou um Deus que sou capaz de ter compaixão. A questão da escolha de pessoas, da eleição de pessoas, da escolha de Jacó e não de Esaú, não tem a ver com justiça, mas tem a ver com o meu direito de exercer misericórdia para com pecadores. Eu quis exercer misericórdia com o pecador que merecia o inferno, a condenação, Jacó. Eu quis exercer essa compaixão para com esse homem. Não é uma questão de justiça. Porque, irmãos, se nós formos pesar as coisas por justiça, todos são pecadores, é o que Paulo trata de construir no capítulo 1, a partir do versículo 18, até meados do capítulo 3 de Romanos. Todos, tanto judeus como gregos, todos são pecadores. Abraão era pecador, Davi era pecador, Paulo cita aí em Romanos capítulo 5. Então, em termos de justiça, o destino de todos deveria ser a condenação. Quando Deus escolhe pessoas para a salvação, Ele está simplesmente exercendo a sua vontade de ser compassivo, de ser misericordioso com alguém que não merece, que não é digno daquilo, mas Ele está exercendo a sua misericórdia. Essas palavras que ele cita aqui em Romanos 15, 9 e 15, pois ele diz a Moisés, nós encontramos elas lá no livro de Êxodo, capítulo 33. O contexto lá é o seguinte: Israel havia entrado em idolatria, em pecado contra Deus. E Deus vai dizer então a Moisés assim: acho que eu vou destruir esse povo. Eles são dignos disso, pecadores. Me viram a minha forte mão, como que eu tirei eles do Egito, e agora eles fazem um ídolo. E aí Moisés vai interceder por Israel em pecado. E a resposta de Deus a Moisés é esta: Moisés, eu vou ser misericordioso. É uma questão de misericórdia, não de justiça. Eu vou ser misericordioso com quem eu quiser ser misericordioso. E é isto que tem a ver aqui com a eleição, com a realidade da salvação de pessoas, da escolha de Deus para a salvação. Não é uma questão de justiça, o que nós merecemos. Porque até os eleitos de Deus merecem o inferno e a condenação. Mas é uma questão de que Deus resolveu graciosamente conceder sua misericórdia para essas pessoas que Ele escolheu. Essa é a questão. Então, pensa comigo. Foi injusto Deus escolher Jacó para receber as promessas de salvação, as promessas de herdar a herança espiritual de Abraão? Não. Jacó era um pecador, como já descrevi, um enganador, um espertalhão, um barganhador de Deus. Se você se lembrar, quando Jacó estava indo em direção à terra dos seus tios, ele teve a visão da escada e ele reconheceu verdadeiramente Deus está neste lugar, Betel. E ao invés dele se dobrar diante de Deus em arrependimento, ele faz uma barganha. Se o Senhor me abençoar e eu for e depois voltar em segurança, aí neste lugar que eu faço um sacrifício. Te dou uma coisa. Era um homem que merecia o juízo. Ele merecia um lugar profundo no inferno. Recebe uma graça tão grande, uma revelação especial de Deus, uma visão, e propõe uma troca, uma barganha com Deus de uma merreca. Eu te faço um sacrifício se você me guardar quando eu voltar nesse lugar. Aí pronto, acabou, eu terei cumprido o meu compromisso. Não é uma questão de justiça. É uma questão que Deus quis ser misericordioso com ele, como pecador.
É isso que Paulo está aqui mostrando, a Bíblia está mostrando. Mas e Esaú? Esaú que foi rejeitado, foi injusto com ele? Deus não tem que tratar todas as pessoas iguais para ser justo? Não. Misericórdia não é um direito. Nunca foi um direito. Misericórdia é um ato de graça. Misericórdia é favor não merecido. É um ato de graça. Graça, por definição, é contrário àquilo que a pessoa tem por direito. Se ela tem por direito, então tem que ser pago a ela, é devido, é salário. Não é misericórdia. Então, Deus não tinha obrigação de ser misericordioso com Esaú também. Deus não tinha. Deus quis ser misericordioso com Jacó. Mas existe também envolvido nessa questão o propósito de Deus de glorificar o seu nome. Romanos 9, versículo de número 17, Paulo traz aqui para analisar o assunto mais um exemplo bíblico. E agora ele traz a figura de um outro rejeitado, que foi Faraó. Dê uma olhada no versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. A Bíblia ensina, sim, irmãos, a rejeição de Deus de alguns pecadores. Aqui está um exemplo claro. Faraó era um homem ímpio. E o texto diz aqui nas palavras de Paulo: foi para isso mesmo que eu levantei. Ele foi levantado. Há aqui uma discussão, né, do que significa isso. Algumas pessoas vão dizer que Deus o preservou, Deus o manteve para aquela condição, mas Paulo vai usar aqui uma palavra muito clara, gramaticalmente aqui, ele está dizendo que Faraó foi posto para estar naquela posição que ele estava, e então para exercer o papel exato que ele exerceu naquele período do Êxodo, rejeitando constantemente os alertas e a demanda de Moisés de que ele liberasse o povo, mesmo ouvindo Moisés pregar. Essa citação aqui tem a ver com uma citação que Moisés fala a Faraó. Mesmo ouvindo a palavra de Deus diretamente para ele, ele tem o seu coração endurecido e ele rejeita até a última praga, a liberação do povo de Israel ali do Egito. Ele não se quebranta diante de Deus. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte: Deus planejou isso. Esse homem foi colocado lá, naquele momento, para exercer esse papel. E Deus, ele deixa de exercer misericórdia para com todos, para que em alguns ele possa cumprir e usá-lo nos seus propósitos santos. E é isso que aconteceu com o Faraó. A mensagem a ele foi para isso mesmo que eu levantei, Faraó, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Deus está dizendo: olha, Faraó, você está nessa posição e você está endurecido e resistindo à minha palavra. Por quê? Porque eu quero em você mostrar o meu poder, exaltar o meu poder e fazer com que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Irmãos, lembra? Deus é soberano. Ele sabe dirigir as coisas para que cumpra-se a sua vontade. E isso aqui cumpre-se até hoje, não é? Uma das histórias mais contadas nas escolas bíblicas das igrejas do mundo inteiro é a história do Êxodo. Como que Deus exaltou o seu poder sobre um homem que naquela época da história da humanidade se achava o rei da cocada preta do mundo inteiro. Toda criança aprende as grandezas de Deus e o poder de Deus diante do testemunho que foi deixado pela vida e pela resistência desse homem que foi levantado por Deus. Então existe aqui uma questão de que, ao não exercer misericórdia para com todos, Deus também, com isso, exaltar o seu poder, glorificar o seu nome. Ele não faz nada de injusto, mas ele usa as pessoas como instrumento para que o seu nome, a sua grandeza, seja proclamada nesse mundo. E seja usada para chamar os seus eleitos. Isso é justo. É justo que o nome e o poder de Deus seja exaltado nas suas criaturas. Isso é justo. Deus nos criou para isso.
E aqueles que não recebem misericórdia de Deus também são usados dessa maneira. Por isso ele termina dizendo aí, versículo 18, logo, Deus tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem ele quer. Não é uma questão de injustiça, é de Deus usar misericórdia. Deus usa a sua misericórdia para alguns, para outros não, e ele também visa glorificar o seu nome nesses a quem ele não estende a sua misericórdia. Essa palavra endurece aqui é importante. O que significa isso aqui? Que endurecimento é esse? Esse texto não está nos dizendo que Deus, de alguma maneira, participa do mal de homens como, por exemplo, Faraó, que rejeitaram a palavra de Deus e resistiram à mensagem de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Em hipótese alguma, isso aqui pode ser considerado como algum tipo de atuação de Deus, onde Deus infunde mal, infunde resistência no coração humano, tornando a pessoa mais perversa do que é. Dando margem a pensarmos que Deus também é responsável pelo mal que aquela pessoa exerce. De modo nenhum. Por quê? Porque a Bíblia deixa muito claro, em outros textos, o caráter santo e puro de Deus. E deixa muito claro em outros textos que a responsabilidade do pecado é apenas dos pecadores. Então esse endurecimento aqui não tem a ver com isso. A ideia aqui de endurecimento é a ideia de insensibilidade à palavra de Deus e da ausência de restrição, de uma atuação de Deus restringindo o mal no próprio coração da pessoa. Essa aqui é a ideia aqui do texto. Deixa eu mostrar para vocês aqui que isso é a ideia bíblica de endurecimento. Olha comigo aí, por exemplo, Mateus capítulo 13. O que a Bíblia demonstra é que Deus age para com algumas pessoas, aqueles que não foram escolhidos para a salvação, aqueles que não foram escolhidos para receber misericórdia, que Deus age na vida dessas pessoas da seguinte maneira: Ele atua ali deixando de restringir aquela inclinação que a pessoa tem para a maldade, de modo que a pessoa vai se entregando cada vez mais profundamente à maldade. E ele vai assim sendo endurecido desde o seu coração, se tornando cada vez mais resistente à palavra de Deus, à mensagem de Deus. Então a gente pode pensar nisso como uma entrega ao mal, ao seu próprio coração. Olha aqui, Mateus 13, a Bíblia diz assim, versículo 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Lembra, Jesus pregava em público e muitas vezes ele contava parábolas para ensinar aquilo que ele queria passar às pessoas, que eram histórias. E o que acontecia é que nem todo mundo conseguia perceber o sentido e o significado daquelas histórias que Jesus estava contando. Jesus poderia simplesmente ensinar diretamente ao invés de usar as parábolas. Ao usar as parábolas, algumas pessoas não pegavam o sentido, o significado da mensagem que ele estava comunicando. Então os discípulos perguntam: por que você usa parábolas? Por que você faz isso? Ele vai dar aqui um motivo, versículo 11. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isso concedido. E que Jesus está mostrando? Vocês são meus discípulos? Pois bem, a vocês existe uma revelação especial de Deus. É dado conhecer os mistérios. Vocês ouvem a minha pregação, ouvem a minha palavra e vocês recebem a compreensão da mensagem que eu estou buscando passar e transmitir através dessas histórias. Mas aqueles não lhes é isso concedido. Não lhes é isso concedido, ou seja, eles ouvem e eles são deixados na sua condição, entregues àquela condição de rejeição, de resistência a Jesus, de negar arrependimento, de negar a fé ao Senhor Jesus Cristo, de tal modo que nem compreender as parábolas e a mensagem que Jesus está passando, por meio daquelas histórias, eles têm o acesso, recebem aquela compreensão. Eles são entregues àquele estado e o resultado disso é que eles permanecem mais resistentes à mensagem. Olha, a incredulidade dessas pessoas à pregação de Jesus é um estado pior do que a incredulidade anterior, antes deles ouvir Jesus pregar. Percebe? Existe aqui um endurecimento maior quando a pessoa é exposta à mensagem e não é dado a ela conhecer, entender. Ela termina numa condição pior.
Então essa entrega da pessoa à sua própria condição, resistindo àquilo que Deus diz, isso leva ela a uma condição pior, a um endurecimento maior, uma resistência maior. Isso é fato. Eu imagino que muitas pessoas, né, que resistiram à mensagem de Jesus, quando ouviram alguém pregar posteriormente, falaram assim: já ouvi isso de Jesus, não acreditei em nada disso não. Já estava numa condição de endurecimento muito pior do que antes. Olha João 12. João 12. João escreve assim, versículo 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então observe aí, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não se convertam. O que Deus fez? Ao endurecer, foi cegar essas pessoas do entendimento da palavra que está diante dela, do entendimento da verdade de Jesus, que realizou sinais e milagres diante deles. E quando Deus, então, entrega-os a essa incredulidade, o estado deles posterior se torna pior. Porque agora eles são culpados não apenas de resistir à promessa do Messias, mas o Messias esteve diante deles, deu provas de que era o Messias, eles viram os milagres e eles continuaram rejeitando. Eles estão num estado muito pior. Muito pior. Então é isso que Deus faz. Como é que Deus opera nessas pessoas? Como é que Ele entrega elas? Ou melhor, como é que Ele endurece seus corações? Essas pessoas são deixadas, entregues aos seus pecados. E isso torna a sua condição progressivamente mais resistente, mais endurecida à palavra do Senhor. Isso é um fato. Se você já pregou o evangelho para uma pessoa repetidas vezes e essa pessoa resistiu, você vai percebendo que o grau de resistência vai aumentando. Você percebe que existe um endurecimento acontecendo. É sério isso? Trouxe aqui uma citação de João Calvino. João Calvino diz assim: embora o diabo e os reprovados sejam servos, instrumentos de Deus para a execução das suas decisões secretas, não obstante, de maneira incompreensível, Deus de tal modo age neles e por meio deles que não contrai nenhuma mancha da perversão deles, porque utiliza a malícia deles de maneira justa e reta para um bom fim, apesar de muitas vezes estar oculta aos nossos olhos essa maneira. Então essa é o entendimento que os servos de Deus têm tirado da Escritura Sagrada. Deus faz isso, Ele opera o endurecimento, mas Ele não opera pondo mal, participando da maldade no coração. Mas Ele opera entregando àquela pessoa a sua própria condição e ela vai aprofundando-se numa condição de resistência, de endurecimento diante da palavra do Senhor. Para encerrar hoje, existe uma outra dificuldade que eu quero tratar aqui brevemente. A questão da vontade humana. As pessoas falam assim: mas então se Deus escolhe pessoas, então ele não leva em conta o que as pessoas querem, a vontade humana e as nossas escolhas. É de fato. A eleição é o exercício da vontade soberana de Deus e não da vontade humana. Eleição tem a ver com aquele que chama, com o propósito daquele que chama. E é importante a gente pensar e perceber nisso. Eu acho estranho, né? A nossa mente ela é inclinada a determinadas resistências. Porque, pense comigo, por que se preocupar se é compatível com o exercício da vontade, se diz respeito somente a Deus? É um ato de Deus. A eleição não é um ato das pessoas, é um ato de Deus. Pior que isso, olha que coisa mais estranha. Se refere a um ato, uma decisão de Deus, enquanto ele existia sozinho. As pessoas nem existiam. Mas as pessoas querem, de algum modo, colocar a decisão, a escolha, o pensamento dela, mas elas nem existiam. Quando Deus escolhe, nós vemos em Efésios, lá foi antes da fundação do mundo.
Nem existia um sujeito para que ele pudesse dizer assim, não, eu gostaria que fosse levado em conta a minha opinião. É Deus decidindo como que ele vai realizar as coisas e fazer as coisas. E Deus, então, decide eleger, por graça e misericórdia, algumas pessoas para o bem delas. Qual é o problema disso? Nós não deveríamos ter resistência a isso. Mas nós somos inclinados a ter. Porque aqueles que entram nesse decreto de Deus, nessa escolha de Deus, eles são somente beneficiados. Eles são escolhidos para receberem a herança de Abraão, a herança da promessa da salvação. Eles são apenas beneficiados. Tá, mas e aí? Nós não temos uma vontade? Temos. E ela não é contrariada por causa da eleição. Deixa eu ler para vocês só mais um texto antes de a gente encerrar. Volta no capítulo 6 de Romanos, acho que é suficiente esse texto. Eu quero que você veja que a Bíblia afirma que no tempo e no espaço, ao longo do curso de existência de cada um daqueles que Deus escolheu, Deus, segundo a sua vontade, Ele opera de tal modo que o coração dos seus escolhidos é inclinado para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E cada um dos eleitos realiza exatamente aquilo que deseja. Quando ouve o Evangelho, arrepende-se, abraça Jesus Cristo e passa a obedecer a palavra de Deus. Romanos 6, versículo 17, Paulo diz assim, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Observe que a condição natural do ser humano em pecado é de escravidão do pecado. A sua vontade está presa ao pecado. De modo que ele vai se inclinar sempre àquilo que é pecaminoso. Mas Deus opera algo poderosamente para que a sua escolha, desde a eternidade, possa cumprir, se realizar na vida de uma pessoa e ela seja livre dessa escravidão do pecado. E o texto então diz assim, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Há uma transformação profunda que Deus opera, onde agora a vontade da pessoa não está mais presa ao pecado, mas está presa à forma de doutrina que ela recebeu. Agora, o desejo do coração dela torna-se, não, eu quero Cristo. Eu arrependo do meu pecado e recebo Jesus como meu Salvador. Eu quero obedecer essa mensagem, eu quero servir a Deus que me escolheu, que me amou desde a eternidade e me escolheu em Jesus Cristo. Por graça, não por nada que eu tivesse. Graça, graça. Então não existe uma incompatibilidade. Não existe. Quando a pessoa vem a existir no seu tempo de existência, o seu coração é mudado e ela vem a obedecer de coração. A sua vontade torna-se cumprir a vontade de Deus. Fazer aquilo que Deus estabeleceu desde a eternidade. Vamos encerrando hoje, irmãos. A doutrina, então, bíblica da eleição incondicional é uma doutrina que fala sobre salvação. Eleição não é para gerar salvação, embora ela fale sobre a salvação, mas é para exaltar a salvação de Deus na nossa vida. Isso aqui é importante a gente observar. Nós lemos em Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A revelação bíblica desse ato de Deus desde a eternidade, quando nenhum de nós existíamos, e ele exerceu sua vontade soberana, eu vou fazer dessa maneira, eu vou escolher essas pessoas para serem salvas. É para louvar a glória, a sabedoria, a misericórdia, o amor, a grandeza de Deus, é para testemunhar da sua soberania e para nos levar diante dele em adoração. É para isso a eleição, a revelação da eleição na Escritura. Não é para ser apresentado como evangelização. É importante entender aqui, discernir essa realidade. A eleição não é algo que você tem que pregar para uma pessoa de modo que a resposta dela, o entendimento dessa verdade bíblica, defina se ela vai ser salva ou não. Nunca foi. A salvação na Escritura Sagrada é apresentada através do Evangelho, das boas novas da salvação.
Esse é o entendimento que importa, o entendimento de que todos são pecadores, todos merecem o juízo, de que Jesus foi dado como sacrifício pelo nosso pecado. Nós precisamos de arrepender, de crer nele como nosso insuficiente Salvador, obedecer a sua palavra. Para a salvação, o que importa é a resposta que a pessoa dá a isso. A revelação bíblica sobre a eleição vem para que a gente conheça mais a Deus e se dobre diante dele em adoração. E perceba que se somos salvos não tem a ver com o que nós fizemos, escolhemos, mas tem a ver com o fato que Deus nos escolheu desde a eternidade. Portanto, a Ele toda a glória. Seja uma pessoa que creu em Jesus Cristo, então entenda, você faz parte da promessa que foi dada a Abraão, da promessa de salvação, em razão da eleição. Porque se você creu em Jesus Cristo, é porque você foi escolhido. E Deus, em algum momento da sua vida, foi misericordioso com você, porque você não merecia. É uma questão de Deus exercer misericórdia. Então isso deve nos levar à adoração profunda, à exaltação a Deus pelo seu amor eletivo. Nós cantamos aqui um hino que diz: amava, Senhor, ainda cintilante, não rompera a luz, o mão do Criador. Ou seja, antes de Deus, com a palavra, dizer haja luz, Ele já amou algumas pessoas e escolheu-os para a salvação de Cristo. E a gente precisa adorar a Deus por causa disso. Perceba com esse ensino que Deus é realmente soberano. É Ele quem ordena, governa sobre todos. É a vontade dEle que vale desde a eternidade, sobretudo nessa realidade. Deus é realmente soberano. A eleição ela é incondicional, nunca tem a ver com o que você fez ou faria. Tem a ver com Deus e Ele usar a sua misericórdia. Eleição manifesta a misericórdia de Deus. A gente conhece mais plenamente Deus e a sua misericórdia, esse caráter da sua essência, do seu ser, da sua santidade, aprendendo a respeito da eleição.